eu lá na graduação eu já queria juntar as duas coisas, antropologia e fotografia. E na época não tinha muito lá como me ajudarem. Teve um colóquio no México, onde tentaram juntar fotografia e antropologia. Depois teve um importante no Brasil, isso eu depois que fui ficar sabendo. Mas, enfim, eu, desde que eu estava na graduação, eu queria trazer a fotografia para a antropologia. Né? Foi todo esse o meu esforço e tal. Uma professora, a doutora Andina Fachel Leal, que foi minha colega, é minha amiga, foi a minha orientadora de mestrado. Ela topou e até me incentivou a ir mais longe um pouco do que eu pensava. Ela gostava de fotografia, ela fez na tese de mestrado dela, é uma das primeiras vezes, talvez, no Brasil, tem um capítulo com fotografia. Uhum. E ela não é fotógrafa, ela gosta de fotografia. Era uma tese sobre a novela das 8, se não me engano. Então, bom, ela me incentivou completamente, inclusive me disse, não, tu tem que propor como narrativa, vamos enfrentar, porque a gente sentia muita resistência. Hoje menos, muito menos, quase nada, sei lá. Havia muita resistência da academia com a questão da imagem ser colocada com importância. E um belo dia eu tô parado, assim, tô pensando, digo, pai, se eu pego a palavra fotografia, separo e boto o etno no meio. Foi um achado, assim, uma coisa, porque eu nunca tinha lido. Tu pesquisava, etnofotografia em inglês existia, talvez em português também, mas eu disse, como eu partia, vamos dizer assim, originalmente, vamos dizer, eu sou fotógrafo, para mim fazia diferença, etnofotografia é uma coisa, fotoetnografia seria diferente um pouco, seria da perspectiva da fotografia que vai buscar a antropologia, e não do antropólogo que vai usar entre as suas, sei lá, ferramentas também a fotografia, assim como sempre há muitos anos usa o cinema, né, ou o vídeo. E essa palavra, de fato, até que me provem, antes de 1996 ou até 95, que eu botei num artigo que eu fiz para um livro que a professora Andina editou, não se falava fotoetnografia, é uma palavra que não existe. Tanto que daí eu botava em pesquisa, ela não vinha. Na França, a mesma coisa. Quando fui fazer meu doutorado, que eu cheguei em 98, em Paris, que eu fui na Biblioteca François Mitterrand, que é todo um sistema de uma internet interna lá deles, eu botava ali na pesquisa fotoetnografia e não aparecia nada. Hoje, se tu botares no Google em inglês, em francês, fotoetnografia, vai aparecer um monte de coisa, várias relacionadas a mim e outras talvez não, né? E, então, enfim, decidi entrar no campo das ciências sociais. Na verdade, eu pensava, eu conhecia, eu estimava e tal, a sociologia, por incrível que pareça, muito por influência do Fernando Henrique Cardoso, que era um pouco ídolo da minha geração. E eu... enfim, entrei nas ciências sociais, não queria ser cientista político, eu mal sabia da antropologia e eu queria ser sociólogo, porque eu achava que eu ia ser mais um a ajudar, não é ironia, a salvar o Brasil. E lá eu descobri, os professores são muito importantes na vida e na carreira da gente, né? Tive vários professores ótimos, brilhantes, mas eu fazia cadeira de antropologia com o Rubem Oliven, que é um dos maiores antropólogos do Brasil, que me conquistou. Ali eu descobri a antropologia. Direto, a antropologia tinha muito mais a ver comigo do que aquela coisa mais olhando de cima, mais macro, que a sociologia representa, né? E sempre querendo carregar a fotografia comigo. Vou contar, por exemplo, um trabalho ingênuo, pueril quase, o primeiro trabalho que eu fiz para a faculdade. A gente foi atrás de um circo muito pequenininho, muito pobre. E a nossa tese ingênua era saber se o circo tinha empobrecido ou se o circo não tinha enriquecido. E era assim, eu não vou usar o tempo todo nisso, outro dia eu conto melhor, mas para tu teres uma ideia, a lona era toda furada
Então, conforme tu regulava a máquina, ficava um céu estrelado, porque era um dia de muito sol lá fora. E o único animal, se não me engano, o único animal que participava de um número do circo era um porco, que eu acho que apanhava muito, porque era todo machucado. Hoje o trapezista era o cara que lidava com o porco, né? Hoje estaria preso, se fosse hoje. Ele fazia o porco dar uma volta e em determinado momento ele fazia o porco ajoelhar, né, com as patas da frente e caminhar ajoelhado, sei lá, ou ficar ajoelhado. Enfim, esse trabalho para a faculdade foi um trabalho que a gente fez com foto na capa, dentro e no fim, né? Imagina fazer um trabalho sobre um circo e não ter imagem do circo, né? O cara vai descrever um circo, é um absurdo. Por isso que é uma obviedade a fotografia ter entrado na antropologia e é incrível que a gente tenha tido que forçar a barra para isso, que é um absurdo. Tu tem que ser um Lévi-Strauss, tem que ser um literato para tu não fazer uma tese enfadonha só usando as palavras. Uhum. É muito raro. Por que não usar as duas linguagens, né? Para os franceses, para o meu orientador e para os franceses, eles chamam, mal traduzindo, eles chamam de escritura, né? No caso, em português, teria que chamar de escrita agora. Mas lá eles chamam de escritura. Então, para eles, a dança é uma escritura, uma escrita, a dança, o cinema, a fotografia, tudo são formas narrativas. E a questão do nome foi um ovo de Colombo, uma obviedade, sei lá. Faz diferença, eu acho, e porque fica consagrado, e que é um campo dedicado, um viés da fotografia, da antropologia que abre, que passa a ser dedicado a quem tem como ferramenta e como meio de narrar também a imagem fixa, né? O que não é muito fácil. A imagem em movimento, vídeo, cinema, pode correr em paralelo à narrativa, porque tem o som, a pessoa age e fala, porque tu assiste o movimento em imagem e tu ouve o som do ambiente ou a fala. A fotografia não inclui isso. Então é uma narrativa, talvez, forçando um pouco mais da ordem da poesia. Ela é menos evidente do que o vídeo, né? Mas, por outro lado, eu gosto sempre de dizer, para implicar um pouco com o pessoal do vídeo, que o vídeo impõe um tempo de leitura. O leitor não é livre. O vídeo tem um tempo que o diretor decidiu. E não adianta dizer que bota na pausa e depois... Não é isso. É uma narrativa que impõe um tempo. E já a fotografia, ela, depois que tu constrói o trabalho, ela acaba ficando um pouco sob o poder de quem vai fruir o trabalho, de quem observa, de quem lê, de quem olha, de quem estuda. Meus pais, os dois vieram de uma cidade central do Rio Grande do Sul, Santa Maria. Era o centro militar e ferroviário. Era porque militar continua sendo, sei lá, mas o ferroviário não é. Era o centro militar e ferroviário do estado, onde há muitos anos tem uma universidade federal que reúne pessoas que vêm de várias áreas ali, porque é bem central. Só que na época eles queriam fazer medicina e eles não existia a faculdade de medicina lá, então eles vieram morar jovens em Porto Alegre para fazer o vestibular e tal, meu pai e a minha mãe. Acho que nem casados não eram. Enfim, e a gente morou muitos anos, quase até pouco tempo, a família toda lá, e só meu pai, minha mãe, eu e minhas duas irmãs aqui. Então, quando criança, minha mãe passava as férias de julho, levava os filhos, passava lá na casa das avós, conforme o período, tu te ligava mais a um avô e uma avó, conforme o outro. Depende da idade, tudo, né? Só por curiosidade, assim, fazendo um resumo breve, o avô do lado parte mãe, meu avô e minha avó,
Eles é de origem italiana e tal, e tiveram uma padaria. E a outra era a família do meu pai, que é de origem árabe, que tinha uma farmácia e era fotógrafo a vida inteira, desde, sei lá, 20 anos de idade dele. Ele nasceu em 1898, ou seja, 100 anos antes de eu ir fazer meu doutorado em Paris, meu avô nasceu. E ali, nos anos 20, ele já tinha a câmera fotográfica, já fotografava tudo que acontecia em Santa Maria. E ele tinha um laboratóriozinho todo enjambrado, num galpãozinho de madeira e tal. E ele era meio professor pardal, porque o que ele não tinha, ele fabricava, ele enjambrava. Ou senão, ele esperava que o trem trouxesse lá de São Paulo, não sei de onde, coisas que ele... Mas, inclusive, o cara assinava a revista americana e tudo, de fotografia, Popular Fotógrafa, aquela, uma coleção. Às vezes, eu ia no laboratório com ele, uma que outra vez, mas ele também não tinha muita paciência. Mas, enfim, ali, essa magia do... E ele tinha uma casa que tinha um andar alto de sótão, e ele tinha uma luneta que eu tenho aqui comigo, que ele uma vez me botou para ver a lua. Para mim era tudo uma coisa meio mágica, essa parte visual enfim, da vida dele, que influenciou muito a mim. Ali, pelos 14, 15 anos, eu fiquei a fim de ser fotógrafo. E me consegui um curso de uma escola tradicional daqui, o Fotocine Clube Gaúcho, de Porto Alegre, mas era um lugar muito interessante para a formação inicial. E lá eu fiz, então, um curso de fotografia, eu fiz em 75, com 16 anos de idade, eu fiz um curso básico da fotografia analógica, né? Com aquilo ali, eu fui aprendendo o resto sozinho, perguntando, olhando revista, não existia Google, não existia nada. Uma época eu assinei a revista Fotô, mesmo que não era barato, eu assinei durante um tempo. Eu não sabia ler em francês, mas igual fotografia dava para entender. Foi por influência dele. Um belo dia fiz esse curso de fotografia, digo, eu quero ser fotógrafo. E saí, comecei a sair para a rua, fotografar. Eu achava lá atrás que eu talvez devesse ser fotojornalista, porque eu gostava de acompanhar fotojornal. Em seguida eu descobri o Bresson. Eu acho que quando eu começo ele larga a fotografia, o Cartier-Bresson. Mas que para mim é uma sumidade, é um exemplo, é tudo. Mas na questão lá do vestibular, meu pai queria que eu fosse médico, achava que eu ia ser jornalista, mas como eu já estava... mas eu queria ser sociólogo, então eu fiz vestibular, e em seguida comecei a trabalhar como fotógrafo numa cooperativa de jornalistas, na Cojornal, famosa cooperativa de jornalistas de Porto Alegre, que acabou sendo um dos últimos jornais nanicos, chamados de esquerda, de oposição à ditadura, que existiam no Brasil. Foram todos fechando, o jornal foi o último a ser perseguido, a tal ponto de prenderem 4 chefes, colegas meus, por revelações de documentos secretos do Exército, e tal, isso em 1980, eu acho. Enfim, ali eu comecei a vida de fotógrafo profissional. Cheguei a fazer vestibular para jornalismo 2 anos depois, em 80 também, mas aí, como eu já tinha registro, já estava provisionado, e eu queria mesmo a fotografia, eu resolvi me dedicar só à antropologia e deixei da jornalismo. Eu acho que tem a ver um pouco ali com a crise ali do Collor, a crise econômica também, que meus freelancers estavam com um período muito difícil, de menos trabalho e tal. Eu sei que daí um colega meu, amigo meu, era colega meu no sentido, ele era fotógrafo jornalista do Globo, nós éramos concorrentes, Eduardo Vieira da Cunha, meu colega em Stuttgart, e eu era freelancer do Jornal do Brasil. A gente se encontrava em partidas de futebol, em coberturas da área política e tal. E ele um dia me disse, olha, o professor Farias vai se aposentar e vai abrir uma vaga lá e tal, se tu te interessa. Aí me emprestou uns livros, eu comecei a dar uma estudada e tal, e me inscrevi e passei no concurso público federal. São 13, acho que eram 13 inscritos, e acho que passaram 2 ou 3, eu passei em primeiro lugar. Foi aí que eu
que coincide, quase que coincide com o mestrado. Vê que interessante, eu já estava cursando o mestrado quando abre o concurso. E aí eu entro, sou aprovado e viro professor em julho de 94. É um período de bastante correria, fui cada vez me afastando mais da vida de fotojornalista e ficando cada vez mais voltado somente à pesquisa, à universidade e tal. O Ensaman, eu conheci primeiro lendo coisas para o meu curso e para o meu mestrado, e aí surgiu, eu conheci ele, veio uma vez dar uma aula em Porto Alegre e tal, e eu e um dia decidimos convidá-lo, né? Por quê? Porque ele era um dos maiores incentivadores e pesquisadores da questão da imagem na antropologia e da imagem fixa, sobretudo, né? Da fotografia, da fotografia. E ele veio para me defender, né? Porque não era muito óbvio, muito fácil, né? Dependendo da pessoa que tu escolhesse, talvez tirasse toda a legitimidade da minha tentativa de propor a fotografia como uma forma narrativa. Óbvio que no mestrado, no doutorado, eu acho que eu melhorei, eu aprofundei mais. O mestrado foi uma primeira iniciativa, talvez com várias falhas, né? Mas que redundou num trabalho que foi muito significativo por causa do tema também, já que tu falasse, demandado até hoje, porque estava no começo a questão da coleta seletiva do lixo. Acho que, se não, eu não me lembro agora, acho que foi uma das primeiras experiências da coleta seletiva, de incentivar e propor a coleta seletiva, foi em Porto Alegre. E tinha uma vila, que agora foi removida, uma vila muito pobre, chamada Vila Dique, onde foi instalado um galpão de reciclagem, com a ajuda das freiras e da comunidade próxima ali. A prefeitura recolhia uma coleta de lixo selecionado e entregava para 12 mulheres que trabalhavam de forma cooperativada, separarem esse lixo e viverem disso. As sextas-feiras vendiam, elas ganhavam relativamente bem, digamos, acima do salário mínimo da época, fazendo esse trabalho. Foi um trabalho pioneiro. Interessante, né? Meu primeiro campo é os bastidores da separação do lixo em Porto Alegre. E o meu segundo campo é os bastidores da cultura, vamos dizer assim, letrada, da cultura dos livros franceses em Paris, né? Que é a grande biblioteca François Mitterrand. Essa tese, primeiro, acho que dá para dizer que é a primeira que tem quase meio livro de tese proposto com imagens. Eu fiz o livro com 2 capas. Ele foi editado 2 capas. Dava para entrar pelas imagens ou dava para entrar pelo texto. Foi a proposta, eu acho, uma das primeiras, que não entrava imagem em tese meramente como anexo. Eu incentivei muita gente a fazer isso. Eu não dou conta, eu não li tudo, não sei as outras teses que vieram depois, eu vi alguma coisa, mas eu sei que já teve gente que fez melhor do que eu depois. Eu ajudei a abrir uma porta só, né? E depois, como eu também nunca deixei o lado do fotógrafo documental e de fazer livros quando eu consigo, quando eu posso, fotojornalismo eu me afastei, mas da fotografia documental dá para dizer que eu não me afastei nunca. Documental e da fotoetnografia, as 2 coisas, né? Uma das últimas experiências mais recentes foi na área da medicina, no Hospital de Clínicas. A doutora Maria Paz Hidalgo, ela tem um laboratório da questão do sono, e que ela estava fazendo uma pesquisa, faz até hoje, e ela pediu minha ajuda, porque ela achou que com a ferramenta fotoetnografia ela podia agregar uma variável a mais e tal, sujeito que não recebe sol, cara que só trabalha fechado, né, não pega sol e tal, e além disso não dorme de noite, dorme de dia e fica acordado de noite, ou não pega sol, tudo isso tem reflexo no metabolismo da pessoa, né?
eu não entendo nada da área, mas que reflete no metabolismo, que induzem, ou ela estava tentando confirmar isso, a questão da depressão em determinadas profissões nas quais as pessoas não conseguem ter luz do dia, ou até culturas, talvez, ou regiões, por N razões, as pessoas às vezes ficam sem sol, né? Então, nessa pesquisa eu participei durante os 2 anos, fotografando algumas das regiões quilombolas, que ela depois ia cruzar com outras regiões do interior não quilombolas. Tinha um professor aqui da URGS, já falecido, Jorge Pozobon, que trabalhava a questão indígena, é um grande especialista, né, fez formação na França e trabalhava aqui no Brasil. E ele tinha um colega que uma vez veio a Porto Alegre, que trabalhou, fez um filme, inclusive, sobre o Santo Daime no Acre, Patrick Desé, o nome dele, que me apresentou o Patrick. E era o sonho, sempre foi o sonho da minha vida, morar em Paris, né, pátria da fotografia, enfim, pátria da liberdade, pátria do Cartier-Bresson. Tá? E eu dizia, eu almocei um dia com esse cara, com esse professor, e disse, eu queria tal, fazer meu mestrado lá, eu te dou uma carta e tal. Aí depois o professor aqui, o local, o Jorge, me disse, Chute, tu não vai conseguir fazer um mestrado, não vai conseguir bolsa, eu se fosse tu começava aqui, faz o mestrado e depois deixa para fazer o doutorado lá. Aí eu segui o que ele me disse, procurei a minha casa, que era a URGS, voltei para antropologia, me inscrevi no mestrado, e em 98 eu entrei com um pedido para fazer um curso de doutorado pleno no exterior, França. E fui atrás desse professor. Aí eu, com a ajuda desse professor Patrick, eu fiz todo o trâmite, concorri na cápsula do CNPq, fui aceito nas duas. Como eu já tinha sido bolsista do CNPq de mestrado, eu fui, naquele ano, 98, o único bolsista do CNPq no Brasil inteiro para a área das ciências humanas. Fui com a minha ex-mulher e uma minha filha, que hoje tem 24 anos. Cheguei lá, fui procurar o professor que tinha me dado o aceite. É incrível isso, mas há coisas na vida que melhoram muito a vida da gente. Eu cheguei lá e esse professor me recebeu para tomar um café e tal, e disse, olha, eu estou muito assoberbado, muito atarefado, eu não vou poder contar. Não vou poder. Mas eu vou te indicar um colega meu aqui, que eu não conhecia, né? Que era um cineasta, um senhor cineasta, Jean Arlot. Né? Antropólogo, cineasta, uma pessoa querida, fabulosa e tal. E aí eu fui lá, procurei com a secretária e tinha um problema. Por exemplo, o Patrick, esse fala português, e eu falava muito mal francês. Ele já tinha vindo várias vezes e tal. E o Arlot não falava uma linha. E a secretária me disse, olha, o Arlot é um cara muito legal, ele vai te receber, liga daqui a um mês, ele vai te organiza a tua casa ali, monta as tuas coisas, fica tranquilo, e ele vai te receber. Daí eu fui, né? E todo inseguro, apavorado, com uma bolsa, sem orientador, sem saber o campo direito. Eu sabia que era fotografia, antropologia visual, mas eu não sabia o que ainda. Mas, felizmente, enfim, fui bem aceito, ganhei um amigo e tal. Deu tudo certo, não podia ter sido melhor. Bom, o Arlot fazia isso com o cinema, né? Eu senti que ele gostava muito de fotografia, né? E é o segundo cineasta que eu também adoro, é meu amigo, é o nosso brasileiro, Silvio Tendler. O Silvio Tendler, num filme autobiográfico que ele fez agora, ele disse, no fim ele disse que ele gosta mais de fotografia do que de cinema. Enfim, o Arlot também gostava de fotografia, muito, e para ele topou um desafio, era a minha proposta, e ele disse, eu te ajudo. Primeiro, o laboratório do Arlot chamava Antropologia Visual e Sonora do Mundo Contemporâneo. Então, eles consideravam
o som como uma escrita também. Tinha um professor especialista só nisso. Eles tinham, eu conto, um exercício com os alunos muito interessante. Eles buscavam o que se chamava de paisagem sonora dos diferentes quartiers. Por exemplo, um bairro que tenha muita feira popular e tal, o miolo dele é um bairro que tem um som. Um bairro mais nobre, mais chique, mais rico, mais não sei o quê, lá perto da Torre Eiffel, é um bairro que tem outro som, ou que não tem som nenhum. Eu acho que, por um lado, se por um lado a academia francesa tem lá as suas rigidez, por outro lado, eles sempre foram, se eu posso dizer, mais sensíveis para tudo, e a fotografia é a pátria da fotografia. Não foi só por isso, mas eu nasci 3 dias depois do Fidel e do Che entrarem em Havana. Eles entraram em 1º de janeiro, né? Eu nasci 4 de janeiro de 59, então eu estou velho que nem a Revolução Cubana. E eu sempre foi uma das curiosidades da minha vida, foi conhecer Cuba. Nunca entrei nessa conversa de que era um lugar horroroso e tal, e tudo que falava. Óbvio que não é um paraíso na Terra, mas para algumas coisas é o paraíso. E algumas questões é. E, enfim, era um sonho que eu tinha. Primeira viagem para fora do país, para valer, que eu fiz, sozinho, peguei um avião e fui para Cuba. Eu acompanhava a questão da Nicarágua, e eu achava, eu entendia que a Nicarágua estava passando por um processo, fazendo uma revolução igual à cubana. A cubana já estava, vamos dizer assim, sei lá, madura. 2 anos depois, em 88, eu fui para Nicarágua, que era um mês. Como faltava luz ou água, um dia sim, um dia não e tal, e eu morava fora, retirado da cidade, porque eu morei na casa de uma guia cultural da Embaixada do Brasil, que me convidou, sei lá, não podia sair de noite, muitas vezes, e eu ficava lendo, tentando absorver tudo ali da coisa da Revolução Nicaragüense. Na época, a gente fazia, e se usava muito na área comercial isso, tu pegavas um toca-fita de carro, uma caixa, que tinha uma fita com uma trilha sonora, ou com um texto, o que fosse, que tu bipavas, tu fazia uma marcação eletrônica na fita, que não se escutava, e ela comandava a alternância do liga-desliga dos projetores do carrossel da Kodak. Então, era uma espécie de um filmezinho, assim, né? Tu botava para rodar 120 slides, e eles iam trocando conforme o que tu decidisse em função da trilha. Tipo, eu quero que esse slide acabe nessa música. Aí o próximo vai iniciar na próxima música, né? Com algumas legendas, eu botava e tal. Então é como um show audiovisual. Eu fiz sobre Cuba. Depois eu fiz sobre Nicarágua. É aí que eu tive essa ideia. Eu digo, não, eu quero fotografar o mundo socialista, quero conhecer esse mundo, trazer a minha visão dele, não ficar só ouvindo o que vem para mim. Tinha aquela conversa que iam reatar relações e tal, porque era proibido, né? As pessoas, umas iam presas na volta, quando iam para lá. E eu queria ir, não queria nem saber. E eu digo, eu vou logo antes que comece, antes que vá abrir, e antes eu não vou junto com os babacas, eu vou antes, entendeu? Eu tô lá na casa do Hélio Dutra, que era um brasileiro ilustre, que morava lá, e ele me informa, hoje o Brasil reatou relações com Cuba. Eu estava lá, então imagina, 5 dias, uma semana depois, eu volto da Cuba com relações reatadas com o Brasil, com fotos recentes. Então repercutiu bastante, sobretudo aqui em Porto Alegre. Né? Daí eu digo, eu quero conhecer Berlim, a Alemanha Oriental e tal, assim chamada, né? E pedi para meus amigos, e eles intercederam e tal, e eu fui a convite da Embaixada da Alemanha, DDR, em Brasília, eu fui. Eles me deram estadia de 15 dias, me deram um guia e me deram a passagem de volta para a França. Quando eu estou montando meu audiovisual, no final, mais para o final do ano, novembro, sei lá, os caras conseguem derrubar o muro, romper o muro de Berlim. E eu me lembro que eu tive que até que dar uma atualizada, achar uma foto numa revista Time, numa coisa, para botar no meu audiovisual, entendeu? Eu não ia fazer de conta. Fiz um audiovisual para contar como era a vida na Alemanha, mas eu tive que terminar o audiovisual, a Alemanha comunista, eu tive que terminar o audiovisual dizendo que, obviamente, essa Alemanha ia, em um ano, deixar de existir.
e como eu conto, que não é piada, mas sempre acaba valendo como piada, né, com essa queda do Muro de Berlim, graças a tudo, ao Gorbachev, sei lá, o Papa aquele, enfim, a ineficiência da economia socialista também, por outro lado, a ultra-eficiência da economia de acumulação capitalista, por outro lado, fato concreto, o que se chamava socialismo real acabou. Então, o meu projeto acabou. Meu projeto era fazer um inventário do mundo socialista. Eu não vou ir para a União Soviética ver os caras vendendo creme Nivea, tênis da Nike, entendeu? Eu não vou lá tripudiar, eu não quero mais ir. E daí eu fui fui fazer outras coisas. Me voltei, a influência toda que eu sempre tive por ser professor de Instituto de Artes, eu me voltei mais ainda para a questão da arte, passei a documentar o trabalho de pintores, e fiz livros sobre isso. Fui, né, o Brasil estava bem, a partir de 2003, estava bonito, estava indo tudo bem, eu fui cuidar mais da cultura, da fotografia. Para mim, a fotoetnografia é uma forma de utilização da imagem fixa, imagem fotográfica, para compor narrativas, né? Ou seja, é uma espécie de investigação documental, mas com o olhar informado da antropologia, da técnica da antropologia, da teoria da antropologia, dos que nos antecederam, né? Então, é uma forma narrativa de dar a conhecer determinada realidade através da imagem, que vai se associar ao texto, vai manter uma autonomia, mas vai colaborar com o texto, e o texto colabora com a imagem, né? Eu sempre achei que uma potencializa a outra. Vários tipos de trabalho que a gente, de pesquisa que a gente poderia enumerar, se feita só com imagem, talvez fiquem insuficientes. Se feita só com texto, necessariamente fica insuficiente, ou se não, enfadonho o trabalho. Agora, se tu põe os dois a colaborar, o trabalho fica muito mais interessante, muito mais eloquente, muito mais bonito, muito mais agradável e até mais acessível para quem não é especialista. Isso foi uma coisa que eu sempre, sem querer criticar ninguém, as outras pessoas, mas eu sempre achei que eu não vejo sentido em eu fazer uma coisa, um trabalho, uma proposta, um texto, que as pessoas não entendam. Não tem sentido. Uhum. Mesmo que eu não tenha, com isso, não tenha fama de intelectual, ilustre, erudito e tal, o maior elogio que eu tive da minha tese de doutorado, depois que ela foi publicada aqui e tal, foi que alguém disse que era boa de ler, que ela parecia um texto jornalístico. Entendeu? O texto, né? Por quê? Porque, sei lá, porque eu sempre escrevi do jeito que as pessoas me entendem. Eu não quero ser impenetrável, entendeu? Essa coisa me irrita, eu fujo disso. Para mim, como estudante ou como leitor, e fujo disso como alguém que vai propor uma coisa dessa para complicar a vida dos outros. Então, né, eu sempre... E com isso, então, eu acho que, por isso, eu afirmo, a fotografia vem aproximar mais a antropologia. Não adianta tu fazer um trabalho que só o teu orientador vai ler, teus pares, alguns vão ler, algum professor que é mais ou menos da mesma área, para ser um cara bem informado, ele vai ler o teu trabalho, ninguém mais vai ler o teu trabalho. Ninguém vai ler. Não vai ler porque não vai entender ou porque vai achar um saco. Não, vai achar muito chato, muito denso, muito enorme, muito descritivo. Então, né, a fotografia, a imagem fixa proposta como meio narrativo para discorrer sobre assuntos do campo antropológico. E não adianta também só querer fazer isso. A pessoa tem que dominar de alguma maneira, agora está mais fácil um pouco, dominar de alguma maneira o ferramental todo da fotografia, vamos dizer assim, as técnicas, saber fazer uma fotografia eficiente, como diz o Milton Gurana nos textos dele, mas ter os pressupostos, a ética, os pressupostos, a visão de mundo, a teoria da antropologia, né? Ou seja, ter estudado um pouco de antropologia
tentar, como todos os antropólogos, olhar o que está além da aparente superfície das coisas, ou dos fenômenos culturais, ou das pessoas, né? Ou da vida das pessoas. A fotografia tem vários campos, né? Tem, a fotografia, aliás, é o mundo, né? Tudo. Até hoje ela não foi definida direito, o que é a fotografia. Uma curadora de São Paulo, uma vez assistindo uma palestra, agora ela estava abordando a questão da fotografia digital e tal, né? Ela disse: eu fui comprar um sapato para minha mãe, né? E aí eu vi dois e fiquei na dúvida qual é que a minha mãe ia gostar. O que eu fiz? Eu fotografei os dois sapatos e eu mandei para ela escolher. Isso é uma fotografia? Ou isso é como um caderno de rabisco, um caderno de notas? Ó, vou sair às 10, só volto às 18. Estou saindo, só volto às 18. Isso é literatura? Ou isso é o que? Um bilhete? A fotografia pode ser tudo e pode ser nada. E tem 1000 fotografias. E uma delas, eu acho, eu tentei, e talvez tenha conseguido, delimitei um campo para a fotografia aplicada no universo das ciências humanas, que eu chamei de fotoetnografia, que se avizinham mais ou menos, né? Tem fotojornalismo, que o sujeito faz sempre correndo, muitas vezes pressionado pelo dono do jornal, né? Em todos os sentidos. Claro que tem todo um evento que surgiu no Brasil, no mundo e no Brasil, da criação das grandes agências, como a Angular, como a F4, como a Magnum e tal, que deu uma autonomia para os fotógrafos, né? Deu uma qualidade de vida e de autonomia política até e tal. Mas, digamos assim, a fotografia jornalística do cara que é empregado de jornal faz tudo meio correndo e lida mais ou menos, vamos dizer assim, nas aparências, né? Para afirmar alguma coisa que o dono do jornal quer ou para ilustrar um texto, para ornar um texto que o jornalista que vai se aprofundar e vai resolver a questão lá, o cara do texto. Tu tem a fotografia documental e eu vejo como uma coisa que tem, como um projeto, um tipo de trabalho que tem que ser feito no tempo, ao longo do tempo. Tu não faz em um dia, né? Não faz em 2 dias. Tem gente que dedica uma vida a um tema. Tem gente que dedica um ano, que vai morar não sei aonde para fotografar tal coisa. E tu tem a fotoetnografia, que é, digamos assim, um aprofundamento para o lado da antropologia do que seria a fotografia documental. Não estou dizendo com isso que a fotografia documental é menor, que a fotoetnografia nunca. Ela é menos pretensiosa, talvez. Ela é menos, ela quer lidar na realidade mais aparente, investigar fenômenos e tal, tentar descobrir segredos, mas é um olhar outro, né? A fotoetnografia pressupõe um olhar de etnógrafo, de antropólogo. Uma das coisas que eu acho muito rica a antropologia e a fotografia se assemelham nisso. O Geertz dizia que a antropologia ela faz com que as culturas possam conversar, né? Assim como eu acho que a questão dos campos, a antropologia ela é demandada hoje, há anos já, pela medicina, pelo jornalismo, pela história, né, antropologia da arte, e assim como a fotografia. Quando eu dei, durante alguns anos, aula no mestrado da URGS, eu pedi que eles aceitassem alunos de qualquer mestrado e doutorado, de qualquer área, que não fossem só os alunos da antropologia. Tá? Então, eu tive alunos da medicina, da economia, do direito, da odonto e da antropologia. Costurava tudo isso, era que todos foram procurar a minha cadeira, porque todos queriam trazer a fotografia para o seu trabalho e não sabiam como. Teve uns que com isso conseguiram convencer o orientador que achava que era desnecessário. A fotografia está em tudo, desde que ela foi divulgada em 1839, né? O Arago, quando divulgou a descoberta da invenção, a descoberta da fotografia, disse que ela ia ser tanto importante para o campo da ciência como para o campo das artes. Antes ainda da digital, a analógica andava em tudo. Todas as áreas do conhecimento, de alguma forma, a fotografia aparece ou colabora.
Bom, com o surgimento do digital, então, é impressionante, né? A fotografia está absolutamente tudo. E a antropologia também. Ela é muito, muito demandada pelas outras áreas. Ela ajuda. Eu saí daqui em setembro de 1998, fui morar em Paris. E voltei em outubro de 2002. Eu fazia freelancer para a Folha de São Paulo com fotografia analógica. Porque aqui tinha a infraestrutura do jornal, tu tinha que revelar e mandar uma telefoto, se fosse por dia. Eu mandava foto por telefone, um aparelho que existe desde a Segunda Guerra. Lá eu não tinha acesso a isso. Então eu fiz 2, 3, 4 freelancers lá e parei, porque estava começando a atrapalhar a minha vida de estudante lá. Quando eu voltei, me disseram, Chute, tu tem que comprar uma câmera digital, porque senão tu não vai mais trabalhar, tu não vai mais fazer fotografia, tu não tem mais, acabou. Né? Então foi uma mudança muito radical, importante e tal. Bem verdade que eu voltei e eu não fotografava mais para jornal. Então eu pude ter um tempo de conseguir um apoio, de conseguir uma câmera digital, de uma inteirada digital. Mudou tudo, né? Não só a questão do binária, né? A questão, não só a fotografia, mas as comunicações todas, né? O cinema, tudo as pistas agora são nos campos eletromagnéticos, o mundo mudou completamente. São celulares mais modernos, mais caros agora, que fotografam com pouca luz. Isso para a fotografia é um milagre, eu nunca imaginei isso. Como eu pessoalmente, nunca gostei de flash. O flash tem que ser muito bem usado e meio como acessório, assim, não como luz principal. E na antropologia não se fala, porque o flash ilumina uma cena. A antropologia que vai fotografar a fotoetnografia que vai fotografar uma cena tem que respeitar um dos elementos da cena que é primordial, é a luz da cena. Como é que eu vou fotografar um ritual? Eu vou iluminar o ritual, se o ritual tem a sua iluminação, não é? Então, hoje se pode fotografar praticamente sem luz, o que abre, o que enriquece, facilita, né? Eu acho que dá sim, tranquilamente. O que não pode é o cara que vai usar a fotografia para trabalhar, fazer pesquisa em antropologia, digamos assim, que vai tentar nesse caminho da fotoetnografia, ele tem que conseguir fazer a foto que ele quer. Ele não pode querer uma foto e sair outra. Não. Que é o que muitas vezes acontece, e acontecia antes também, porque o cara não sabia fazer. Agora, ele não sabe fazer, o celular sabe fazer, mas igual ele tem que poder fazer do jeito que ele quer. Lembro que eu cheguei a fazer um texto para a revista da URGS, com uma colega minha, Nazaré Agra, que lá no começo, quando eu voltei, em 2002, que a fotografia em breve ia ser multimeios, né? Ou seja, por que tu não pode ter num trabalho, né, antropológico, de tese ou não? Tu pode, aliás, agora tu pode ter o texto escrito, tu tem a voz, tu tem o som, tu tem o desenho, tu tem a fotografia, tu tem a imagem em movimento, tu tem tudo. Tu juntar tudo isso para, vamos dizer assim, discorrer, narrar a riqueza do universo cultural de determinado grupo, né, urbano ou não urbano, é fantástico. É muito melhor do que antes, que tu tinha que ler 500 páginas para ver 3 fotos no final ali. Tem coisas visuais que tu não escreve. Tu escreve, tem que dar tanta volta e gastar tanto verbo para chegar que o cara desistiu no meio. As pessoas ficavam quase meio ofendidas, assim, que tu queria dar uma espécie de status de texto, né? Mas eu nunca caí no engodo que alguns talvez tivessem caído ou tentado. Eu nunca disse que a fotografia ia substituir o texto. A fotografia colabora com o texto. E a fotografia é um texto rico, que do lado do texto escrito, verbal, enriquece o trabalho. Agora, não é assim, não. Tira o texto e bota sua foto. Eu nunca fui partidário dessa. Eu resolvo tudo com foto. Não é verdade, não resolve. A colaboração, sim, né?
E eu vejo que está cada vez, vejo até onde eu vejo, está cada vez mais fácil, mais fácil e mais barato até para os alunos fazerem papers e coisas e tal, utilizando a imagem, né? E, assim, é uma bobagem, mas não é. Há uns anos atrás, para tu imprimir uma fotografia colorida, primeiro a qualidade era muito difícil de conseguir, depois para tu imprimir com qualidade custava dinheiro. Para tu fazer uma tese e ainda por cima ter que fazer 6 livros da tese, 8 livros da tese, é um monte de dinheiro. Hoje uma cópia laser custa, sei lá, R$ 1. Acho que já custou 15, 20. Né? Ou seja, a tecnologia foi tornando mais barato, mais acessível. Os programas de edição e os jovens aí que lidam super bem, muito melhor que a gente. Para mim era uma trabalheira. Cada vez mais as tecnologias, os aplicativos e a informação dos jovens oferecem possibilidades dos trabalhos serem mais criativos, mais bonitos, mais ricos. Só espero que não percam nunca o olhar, a ética, sei lá, a sensibilidade da antropologia, né? Que não vire nas ciências humanas também um mundo utilitário, meritocrata, argentário, que é o que todo o resto é. Eu espero que pelo menos a antropologia e um setor da arte sobrevivam. É isso. Então, eu acho que a leitura do texto é uma coisa, a leitura de uma imagem é outra. Quando tu bota os dois juntos, fica enfadonho, ainda mais quando botam uns textos enormes. Então, tu tem que ficar 1 hora de pé, olhando para uma parede, querendo ver as fotos e, ao mesmo tempo, tendo que ler o que está escrito. São dois movimentos, trabalhos cerebrais distintos. Um é mais de ordem poética, o outro é mais de ordem, sei lá, ultra-racional e tal. Né? Fora que, muitas vezes, percebe, as legendas óbvias. Né? Tá o cara com uma pá na mão e tem um monte de terra e tem um buraco. Diz, fulaninho cavando buraco. Não, né? Não pode isso. É um absurdo, mas é assim que é. Então, como que eu escapei disso? Claro que o texto é importante. Como que eu, em geral, tentei fazer? No doutorado, eu fiz o texto, depois eu interrompo, termino, e eu faço a narrativa visual. Ou seja, depois de ter lido aquele texto, o cara tem condições muito melhores ainda de entender as fotos que ele está vendo. Ele já tem o pressuposto. A primeira metade da tese é a legenda da segunda metade da tese. Só que concentrada, e não embaixo, picadinho, embaixo de cada imagem. Né? Eu, se me convido, tal, eu proporia, olha, são 10 fotos, para esse pequeno artigo aqui, são 10 fotos, essas fotos têm uma ordem, elas não podem ser colocadas na página do jeito que o diagramador tiver inspirado, não. Primeiro vem essa, depois vem essa, depois vem essa. Eventualmente dá para jogar com tamanhos, que é uma coisa que dá. E ao lado, ou antes, ou embaixo, se quiserem, ou em cima, um texto. Mas é um texto que legenda as 10. Não é a legenda uma por uma. É infantil, é sem graça, é inútil. E as das revistas, elas vão ter que se... Daqui a pouco ninguém mais vai querer revista, entendeu? Porque vai ser revista eletrônica. Aí, ok, o cara bota o mouse em cima da imagem e tá, abre aquele box ali. Aí, se o cara quer ler, ele lê. Se ele não quer ler, não lê. Mas quando é impresso, a fotografia tem que ter um espaço para ela. Ela não pode ser atrapalhada ou ter ruído o tempo inteiro. Né? Não estou desvalorizando o texto. O texto também ele tem que ter o seu momento, onde a pessoa lê, se dedica, que de preferência seja um texto inteligível e que tenha assim, um movimento que deixe o cara entrar e poder sair do texto. Né? Ou seja, consiga sobreviver ao texto. Eu sei que na parte ultra acadêmica mesmo, das CAPES da vida e das coisas de pontuação e tal, às vezes tu não consegue pontuar porque o trabalho é visual e não é um trabalho escrito. Né? Eu já tive problema com isso. Né? Tipo, tu faz lá 3 livros durante meio ano, um ano cada um e tal, e tu vai pontuar, tem pouco texto.
não tem texto, ou seja, não vale nada. Teve um evento lá que nem mandaram um livro inteiro meu sobre a obra do maior artista de Porto Alegre, que eu fiquei 3 anos fazendo, nem mandaram, porque não pontua na capa. Mas é que tem que mandar, para eles verem que não pontua, que é pra, né? Então, aí eu digo, o que eu vou fazer? Eu sou soldado da visual. Quer me cobrar o quê? Que eu faça texto, verbal? O mundo é complicado, é complexo, né? Mas quem sabe aos poucos as pessoas vão se dando conta que o mundo é imagético, né? Visual e tal. Eu acho que um desafio, não só para a fotoetnografia, mas para o mundo inteiro, é que nos próximos anos não se caia na banalização, na plastificação, na pasteurização, numa coisa mais meio espetacular, né? Esse tipo de valor jogado, posto em trabalhos que querem inventariar a vida das pessoas, da cultura, da poesia, do modo de... isso aí mata a antropologia, né? Então, querer fazer espetáculo, no mau sentido, né? Ou fazer uma coisa falsa, né? Encenada, em nome da antropologia, eu só espero que isso não aconteça, porque facilmente poderia acontecer, mas esse é um grande risco, eu acho. Vai depender do coração e da ética das pessoas que vão viver nesse meio, vão contribuir para ele, com ele, meio ciências humanas, meio antropologia, meio fotografia, meio arte.